Ex-aluno invade colégio e mata uma estudante a tiros em Cambé, no Paraná. Outro estudante atingido está em estado grave. Bombeiros retomam buscas por desaparecidos no Rio Grande do Sul após passagem de ciclone. 13 pessoas morreram e milhares estão desabrigadas. E você vai ver também. Programa para carro mais barato já consumiu 64% dos recursos em menos de 15 dias. Ministério da Saúde amplia programa Mais Médicos com oferta de 10 mil novas vagas. Submarino que levava turistas aos destroços do Titanic desaparece no Oceano Atlântico. Fazendeiros salvam animais do desmatamento na Amazônia colombiana. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Na manhã desta segunda-feira, um ex-aluno invadiu um colégio em Cambé, no Paraná, e matou uma estudante a tiros. Um outro aluno de 16 anos foi baleado na cabeça e encaminhado ao hospital em estado grave. O assassino tem 21 anos e foi preso. A motivação do ataque ainda está sendo investigada pela polícia, mas a informação até o momento é de que o ex-aluno é esquizofrênico. A repórter Ana Lima, de Curitiba, tem mais informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Juliana. Boa noite, Maria Alice. Infelizmente, trazemos essa triste notícia aqui do Paraná, da tragédia que aconteceu hoje na cidade de Cambé, no interior do estado. Um ex-aluno entrou armado no colégio estadual Professora Helena Collodi por volta das 9 da manhã, dizendo que precisava do histórico escolar. Já na secretaria, ele pediu para ir ao banheiro e, como é conhecido de todos, foi autorizado. No pátio, ele efetuou pelo menos 10 disparos, atingindo 2 adolescentes. Caroline Verri, de 16 anos, morreu na hora. O rapaz Luan Augusto, também de 16 anos, baleado na cabeça, foi socorrido com vida, mas em situação grave. Segundo uma amiga da vítima, Caroline, ela estava indo jogar ping-pong no momento do ataque. Caroline e Luan eram namorados, de acordo com a família. O ex-aluno de 21 anos foi detido por um funcionário até a chegada da Polícia Militar e, na sequência, encaminhado para a delegacia de Londrina. A Defensoria Pública do Paraná lamentou o ato e se disponibilizou a atender todas as famílias da comunidade escolar de Cambé, que neste momento estão abaladas com a notícia. O governador Ratinho Júnior decretou 3 dias de luto oficial no estado do Paraná. O que nós hoje passamos a fazer aqui é lamentar muito, nos solidarizar com toda a família, a comunidade escolar. O Paraná, que vive um grande momento da educação, como a educação referência para o país, infelizmente hoje tem o seu dia manchado com essa tragédia. O que nós vamos fazer, obviamente, é agora conversar com a comunidade escolar, reprogramar sempre cada vez mais as políticas de segurança. A informação que nós tivemos é que o professor que conseguiu mobilizar esse aluno, esse ex-aluno, né, que cometeu essa tragédia, foi um professor que passou pelo todo o treinamento de segurança pública que nós fizemos há 60, 90 dias atrás. Então, é uma demonstração que sempre essas práticas de poder buscar cada vez mais treinamento para as nossas equipes, isso colabora para tentar evitar essas tragédias. E nós também ficamos aqui sensibilizados com mais esse triste episódio nas escolas do Brasil. É com vocês. Muito obrigada, Ana. Ótima noite para você. E olha só, subiu para 13 o número de mortes causadas pela passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. 3 pessoas estão desaparecidas e milhares ficaram desabrigadas. A nossa repórter Kátia Fantin, de Porto Alegre, tem mais informações. Boa noite, Kátia.
Boa noite, Maria Alice. Boa noite, Juliana. Atualizando a situação aqui do Rio Grande do Sul, após a passagem de um ciclone extratropical, as buscas por desaparecidos seguem nesta segunda-feira. Segundo a Defesa Civil do Estado, já chegou a 13 o número de pessoas mortas. No total, há 41 municípios atingidos, com registro de quase 5.000 pessoas desabrigadas e cerca de 700 desalojadas. Só aqui na capital gaúcha, ao menos 12.000 pessoas estão sem energia elétrica. As distribuidoras de energia informaram que seguem atuando para restabelecer o fornecimento. Após o ciclone, o estado teve uma trégua na chuva, mas a partir desta quarta-feira, quando começa o inverno, uma nova área de baixa pressão deve se aproximar da costa gaúcha. De acordo com a Climatempo Meteorologia, não é provável que um novo ciclone extratropical se forme com a mesma intensidade que passou pelo estado, mas ainda é necessário manter atenção para chuvas fortes. E antes de devolver aos estúdios, um outro tema que tem sido destaque aqui no estado é o projeto de lei complementar que trata da reestruturação do IP Saúde. O projeto busca uma saída para a crise financeira do plano de saúde dos servidores públicos estaduais e está na pauta de votações do plenário da Assembleia Legislativa Gaúcha nesta terça-feira. Com essas informações, eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite. Obrigada, Kátia Fantin, pelas informações. Uma boa noite para você também. E olha só, 64% dos recursos do governo para bancar o programa de descontos para carros populares zero já foram gastos. O balanço foi divulgado hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. No fim de semana, houve uma disparada de 88% nas vendas de veículos. O desconto varia de R$ 2 a R$ 8 mil no preço de veículos de até R$ 120 mil. Dos 500 milhões de reais disponíveis para os descontos, as montadoras já solicitaram 320 milhões de reais em créditos tributários. E a Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje a parcela de junho do Bolsa Família para os beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 1. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações. Essa será a primeira parcela do benefício com um novo adicional de R$ 50, pago a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família já pagava um adicional de R$ 150 para famílias com crianças até 6 anos. Assim, o total pode chegar a R$ 900 para quem cumprir os requisitos para receber os dois adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício será superior e atingirá o maior patamar da história do programa. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a criação do adicional é a última mudança prevista no programa, que teve a implementação concluída neste mês. Desde o início do ano, o programa social voltou a se chamar Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, que permitiu a utilização de até R$ 145 bilhões fora do teto de gastos neste ano, dos quais 70 bilhões estão destinados a custear o benefício. Normalmente, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Lembrando que o Auxílio Gás também será pago para as famílias inscritas no CAD Único com o NIS Final 1. O valor ainda não foi divulgado, mas deve ficar abaixo dos R$ 110 pagos em abril, por conta das reduções recentes do preço do botijão. De São Paulo, Leonardo Félix. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, apresentou uma lista de planos de saúde que terão a venda temporariamente suspensa a partir de sexta-feira, dia 23 de junho. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações.
Ao todo, 31 planos de saúde de 9 operadoras ficarão suspensos devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial realizadas no primeiro trimestre de 2023. Foram quase 44 mil queixas feitas entre 1º de janeiro e 31 de março. Segundo a ANS, a medida faz parte do monitoramento da garantia de atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. Portanto, com a suspensão, a Agência Nacional de Saúde Suplementar informa que quase 408 mil beneficiários ficam protegidos, porque os planos suspensos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado desse monitoramento. Além das suspensões, a agência reguladora também divulgou a lista de planos que poderão voltar a ser comercializados. São 15 planos de 7 operadoras. Para ver a lista completa dos planos que voltarão a ser vendidos e também aqueles que serão suspensos a partir desta sexta-feira, dia 23 de junho, acesse o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, www.ans.gov.br. O Ministério da Saúde anunciou hoje a ampliação do programa Mais Médicos. Serão abertas 10 mil novas vagas. De acordo com a pasta, os municípios de maior vulnerabilidade social serão priorizados para garantir o acesso à saúde para a população em regiões de difícil acesso. Com a expansão, o programa poderá chegar a mais de 15 mil novas vagas até o final de 2023, segundo estimativas da pasta chefiada por Nízia Trindade. Os médicos brasileiros formados no Brasil ainda serão priorizados nessa etapa da seleção. E veja a seguir: submarino que levava turistas aos destroços do Titanic desaparece no Oceano Atlântico. E ainda, fazendeiros salvam animais do desmatamento na Amazônia colombiana. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 46 minutos, pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Olá, boa noite, Maria Alice e Juliana. Mulher morre após procedimento estético. A Polícia Civil investiga a morte de Ingrid Ramos Ferreira, de 41 anos, que estava acompanhada do filho de 14 anos no momento que realizava o procedimento. A morte aconteceu em uma clínica estética localizada na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Os agentes interditaram o local e na cena do crime foram encontrados produtos fora da validade. A médica Eliana Maria Jimenez Dias, que seria a responsável pelo procedimento, foi levada para prestar depoimento e liberada logo em seguida. De acordo com a cunhada de Ingrid, ela teria ido ao local para reparar outra cirurgia que tinha feito ano passado. Segundo o Conselho Regional de Medicina, o CRM de Eliana está regular e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica orienta que os procedimentos como abdominoplastia devem ser feitos em hospitais e não em clínicas. E o Ivisa Rio realiza campanha para incentivar a adoção de animais. Ao todo, são 360 cães e gatos querendo carinho e atenção. A maior parte dos animais já tem mais de 8 anos e precisam de cuidados especiais. Quem se interessar, é só procurar uma das unidades do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária e apresentar a carteira de identidade. Bom, tá aí uma oportunidade para fazermos bem a um pet. Eu fico por aqui. Amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Muito bacana. Anderson, muito obrigada pelas informações. Um ótimo início de semana para você. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã.
E olha só, as mortes em acidentes de trânsito causadas aí pela mistura de álcool e direção caíram 32% no Brasil entre 2010 e 2021. Mas o índice de internações aumentou 34% no mesmo período. É isso mesmo, e os dados foram divulgados hoje pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, no dia em que a chamada Lei Seca completa 15 anos em vigor no país. A data é para ser comemorada, mas ainda há muito o que fazer para o Brasil avançar na segurança no trânsito. Apesar de já existir tolerância zero com a perigosa mistura de bebida alcoólica com direção, os altos índices de mortes e hospitalizações continuam. A Lei 11.705, de 19 de junho de 2008, conhecida como Lei Seca, foi aprimorada com o passar do tempo. As punições vão de multas à prisão, como em casos de acidentes que resultem em homicídio culposo ou lesão corporal. Em 2010, o índice era de 7 mortes e 27 internações a cada 100 mil habitantes. Já em 2021, foram 36 hospitalizações e 5 óbitos a cada 100 mil habitantes. A cada hora, houve 8,7 internações e pouco mais de uma morte no Brasil, de acordo com as informações divulgadas pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, CISA, com base nos dados do DataSUS do Ministério da Saúde. É a partir dessa lei que começou todo um processo de fiscalização muito mais rígido e um processo de punição também muito mais rígido, né? Nós podemos pensar que essa redução ela é importante, né? Uma redução de 32%, e é realmente muito importante, mas a gente deve voltar também, eu acho que abstrair um pouco e pensar que uma morte decorrente do consumo de álcool e depois direção, ela já é demais. Porque esse tipo de óbito é completamente 100% evitável. O Brasil possui uma das legislações mais rigorosas do mundo quando se trata de consumo de álcool e condução de veículos automotores. Dirigir sob o efeito de álcool em qualquer quantidade é considerado crime no país. Mesmo assim, segundo o estudo do CISA, 17 estados brasileiros registraram índice de mortalidade superior à taxa nacional de 2021. Tocantins foi a unidade da federação que apresentou a maior taxa de mortalidade, quase 12 óbitos a cada 100 mil habitantes. Já no Rio de Janeiro, o índice foi o menor do Brasil, com pouco menos de 2 mortes. Nas hospitalizações, Piauí está em primeiro lugar no ranking dos estados, com cerca de 85 internações para cada 100 mil habitantes. O menor índice foi registrado no Amazonas, com 11,8 casos. O levantamento apresenta outros dados alarmantes. Foram quase 76 mil hospitalizações e 11 mil óbitos. Pessoas do sexo masculino representam 85% das internações e 89% das mortes. Em relação à faixa etária, a população entre 18 e 34 anos é a mais afetada. Segundo o CISA, cerca de 5,4% dos brasileiros relataram dirigir após beber, e esse índice apresenta estabilidade no país, o que é ainda preocupante, segundo o psicólogo e pesquisador da entidade, Caê Leopoldo. A gente precisa quebrar esse padrão cultural de que é aceito, né, parcialmente aceito, essa combinação de beber e dirigir, porque não é. A gente já sabe, tem muitos estudos científicos mostrando que mesmo uma latinha de cerveja, uma taça de vinho, um shotzinho de destilado já é capaz de atrasar seus reflexos motores, seus processos cognitivos e aumentar a sua chance de incorrer num acidente de trânsito. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar voltou a cair e fechou a sessão desta segunda-feira em queda, na medida em que investidores repercutiam uma nova redução nas projeções de inflação para este ano e em meio às expectativas pela próxima decisão do Copom, que deve ser divulgada na quarta-feira. O dia também foi de negócios reduzidos em todo o mundo por conta do feriado do Dia do Fim da Escravidão nos Estados Unidos. A moeda norte-americana recuou 0,90% e encerrou o dia cotada a R$ 4,77 na venda.
Com a escalada da inflação na Argentina, que acumulou 114% nos últimos 12 meses, a população do país sul-americano desenvolveu a estratégia de comprar antes e pagar depois para economizar. Como viver em um país com inflação que gira em torno de 8% ao mês e passa de 100% ao ano? Na Argentina, quem tem um determinado poder aquisitivo consome de forma desenfreada para tentar superar, pelo menos em parte, o aumento constante dos preços. Muitos apostam em ofertas e compram com cartão de crédito, pois se o valor for pago mais à frente, é possível gastar menos. O aumento dos preços tem sido um mal crônico para a economia argentina, que agora vive seu pico em 30 anos. O país está entre os que possuem a inflação mais alta do mundo. Já poupar ou financiar um imóvel é praticamente impossível, com taxas de juros que variam entre os 100% e 150% ao ano. Dessa forma, o jeito é encontrar os melhores preços e gastar o que se tem com o que se pode. Nesse mar de preços e ofertas, a Associação de Defesa do Consumidor Argentina recomenda comparar bem os preços antes de comprar qualquer coisa. Um submarino que levava turistas para ver os destroços do navio Titanic desapareceu no meio do Oceano Atlântico. Estima-se que 5 pessoas estavam a bordo da embarcação para realizar o passeio. Equipes de resgate trabalham nas buscas em alto mar. O passeio, que custa cerca de 200 mil libras por pessoa, ou pouco mais de R$1 milhão, saiu na sexta-feira para descer a 2.400 pés abaixo do nível do mar, em águas escuras e geladas. Segundo o jornal americano The Sun, o passeio é oferecido pela empresa OceanGate, que declarou estar mobilizando todas as opções para trazer a tripulação de volta em segurança. O submarino desaparecido, de nome Titã, pode comportar até 5 pessoas por 96 horas. É o único submarino capaz de atingir a profundidade do Titanic, que é a metade da profundidade do oceano. O Titanic afundou em sua viagem inaugural para Nova York em 14 de abril de 1912, após ter colidido com um iceberg. Mais de 1.500 dos 2.200 passageiros e tripulantes a bordo morreram. Muitos deles minutos depois de terem sido lançados às águas, com temperaturas de menos 2 graus. E olha só que bacana essa história. Ex-pecuaristas da Amazônia colombiana agora lutam para salvar os animais atingidos pelo desmatamento na região. Há uma década, eles romperam com a tradição da pecuária de desmatar a selva para transformá-la em pasto. Eles venderam o gado e cederam a terra para a floresta na área rural de São José de Guaviare. Hoje, cuidam da vegetação e resgatam animais afetados pelo desmatamento na Amazônia colombiana. Tem que conservar, proteger a floresta, porque ela é a fonte da vida que vai nos dar água no futuro. Estamos 100% convencidos de que o foco é a floresta. Com o apoio do governo local, a família busca reabilitar a fauna e cerca de 60 animais se recuperam sob sua tutela, de tatus até uma jaguatirica. A maioria foi resgatada pela autoridade ambiental local, a Corporação de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia do Norte e Oriental. Quase todos foram apreendidos de pessoas que os mantinham como animais de estimação ou tentavam vendê-los. Outros, como os pumas recém-nascidos, são vítimas do desmatamento em uma região que perdeu 25 mil hectares de floresta em 2021. Os zapatas chegaram a esta região atraídos pelo programa Uma Terra Sem Homens para Homens Sem Terra. A maioria dos colonos, no final da década de 1990, se dedicava à pecuária ou ao plantio da folha de coca, matéria-prima da cocaína. Ambas as atividades eram realizadas em regiões devastadas. Atualmente, a reserva natural possui 40 hectares de floresta e os turistas visitam a trilha ecológica. Alguns visitantes chegam a contribuir financeiramente para o cuidado dos animais. Que atitude bacana, hein? Parabéns. Muito legal mesmo, Ju. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite para você. Tchau.